Começa mais um 16mm, estou de volta aqui no meu cenário para falar sobre Aladdin, o novo live action da Disney. E pra você que é só inscrito aqui no canal e não acompanha a gente nas redes sociais, saiba que a gente também tem um podcast, então toda semana a gente lança um episódio novo falando sobre as principais notícias da semana e toda vez por mês a gente lança um episódio especial com uma duração um pouco mais longa, então se inscreve lá nos principais agregadores de podcast que você conhece, Spotify, Google Podcasts, iTunes, para receber as notificações quando um episódio novo sair. Então é isso, mais um novo live action da Disney, que aí já fez Malévola, Mowgli, A Bela e a Fera, vai estrear Rei Leão esse ano. E o primeiro de 2019 ficou nas mãos do Guy Ritchie, né, de trazer uma versão com seres humanos, com atores humanos, uma clássica animação de 1992, onde a gente acompanha ali um ladrão, né, que mora em Agrabah, e ele é convocado pelo Jafar, que ele é um vilão, e ele é conselheiro do Sultão, né, e porque ele precisa em busca de uma lâmpada, e só quem consegue essa lâmpada é uma pessoa com boas intenções, com bom espírito, e o Aladdin, ele acaba sendo convocado para roubar essa lâmpada. Nas reviravoltas, ele tira o gênio da lâmpada e ele tem 3 desejos, e aí a gente tem uma jornada dele se transformando em príncipe, mas também com aquele discurso de que é muito melhor ser quem você é do que fingir ser uma pessoa que você não é, e aí a gente tem a relação dele com a Jasmine, e tudo isso é trazido aqui pro live action, mas de uma forma um tanto não tão encantadora quanto a animação. Eu vou fazer diversas comparações com a animação, porque acho que é quase impossível não comparar, e também comparar com A Bela e a Fera, até porque eu acho que é o live action mais recente, então vai ficar mais fácil de entender. Em relação a Bela e a Fera, Aladdin consegue ser muito superior, porque eu acho que ele tem uma história melhor desenvolvida, apesar de que tem muitos núcleos e muitas costuras que não funcionam tão bem. Agora, puxando um pouco da comparação com a animação, existe uma certa construção da Jasmine quando ela desconfia de que o príncipe Ali, na verdade, é o próprio Aladdin. Na animação, você tem dicas que são colocadas durante a relação entre eles, quando eles se encontram na cidade. Aqui, essa costura é um tanto que forçada, fica quando ela descobre, é por com uma situação que não funciona tão natural quanto a animação. O clipe das músicas são muito bem feitos. É impressionante como a direção de arte, o figurino desse filme, e ele musicalmente funciona, tipo impecável, principalmente as músicas clássicas da animação. Existem 2 músicas novas que elas são simplesmente dispensáveis, colocaram ali de forma muito gratuita e muito jogada. Uma, no caso, é uma música do Aladdin, onde ele meio que é uma cantoria, mas uma conversa com ele mesmo sobre uma coisa que o filme já apresenta. A outra é da Jasmine, é aquela música em busca da individualidade e também da liberdade, né? Porque ela vive num regime onde ela é obrigada a casar com um príncipe para conseguir virar a princesa, no caso, né? Agora, trazendo outra comparação com a animação, eu acho que aqui no filme eles não trouxeram muito bem essa liberdade e também essa força que a Jasmine tem, apesar de que eles fizeram um bom trabalho em relação à sensualidade dela. Na animação, se você observar, ela usa muito o corpo e esse jogo de sensualidade para conseguir algumas coisas. Por sorte, aqui no filme eles tiraram isso, porque a princesa não precisa disso, na verdade nenhuma mulher precisa disso, então nesse ponto eles acertaram. Só que, como eu disse, a narrativa ela tem pontos específicos que não funcionam tão bem quanto funcionam na animação, só que existem também outros pontos específicos que conseguem ser melhores que a animação. No caso, o Jafar, por exemplo, na animação, ele é apenas um feiticeiro que busca um poder supremo, né? Por isso que ele tá muito afim de ter a lâmpada, e aqui no filme eles trazem um passado pro Jafar que acaba dando uma perspectiva diferente pro personagem. Então você entende as necessidades dele. Então você dá essa
justificativa pra ele, você dá também um peso maior pro personagem, e isso funcionou bem, apesar de que perto da conclusão eles meio que jogam isso fora. E como eu disse, a responsabilidade de adaptação desse filme ficou com o Guy Ritchie, que particularmente é um diretor que eu não gosto muito, apesar de curtir alguns filmes dele, como o Sherlock Holmes, por exemplo, mas a direção dele eu não gosto. E, por sorte, aqui ele é um pouco mais controlado, né? Até porque existe a Disney por trás, então é muito claro como ele não tem esse poder de liberdade no filme. E tem outra característica dele que não funciona bem em nenhum dos filmes, e aqui também não funciona, que são cortes muito rápidos em situações de desespero, assim. Mas ele vai muito bem nos planos musicais, como eu citei anteriormente, né? No caso dos clipes, eles são muito bem dirigidos, muito bem coreografados. E aí vem entrar aqui na polêmica que foi o elenco, né? Quando anunciaram tanto o Aladdin quanto o Jafar quanto a Jasmine, houve muita discussão em relação aos atores que tinham escolhido. Em relação à diversidade, acho perfeito. O cara que faz o Aladdin, ele é do Egito, então você tem feições que fazem parte daquele universo e torna tudo mais crível. Só que faltou o carisma, né? Todo mundo comentou sobre isso, que o Aladdin não tinha o mesmo perfil carismático da animação, e no live action isso só comprova, não só no físico dele, mas também na construção do personagem. O Aladdin, na animação, ele é aquele cara malandro que tem aquele mundo onde ele rouba pra comer, mas ele também se preocupa com os outros, e isso o torna uma boa pessoa. E esse carisma dele vem muito por isso, e também por algumas falas dele, algumas escolhas, como ele age com a Jasmine, como ele age em relação a ter esse poder de virar príncipe, a relação dele com a Abu, a relação dele com o gênio. Aqui, essa interação dele com a Abu, eu acho simplesmente perfeita, é muito bem construída, é muito bem dirigida, as cenas de roubo, onde eles passam pela cidade e existe essa conversa entre eles, é muito bom. Mas o Aladdin, ele meio que se transforma, porque ele se apresenta como um malandro, e aí nos momentos em que ele precisa ser malandro, ele vira um bobão que não sabe de absolutamente nada. Então acho que isso acaba perdendo um pouco da essência. O ator também não ajuda, primeiro que ele não é bom ator, e também porque ele não encaixa no personagem. E em relação a Jasmine, eu acho que ela é a única que funciona no filme todo em relação à escolha de elenco e a personagem. Apesar dos problemas que eu acabei falando aqui, quem me surpreendeu foi o Jafar, porque o ator, ele é bom, e como eu disse, essa escolha que eles tiveram em construir um passado pro Jafar e estabelecer um objetivo melhor para ele, eu acho que acaba encaixando e funcionando com o personagem e a interpretação, apesar de que ele tem uns momentos de exagero que ficou meio assim, meio fora de tom, mas faz sentido com ele. E agora o que acabou virando muita polêmica na internet, que muito se falou sobre o visual, é o gênio, que realmente não funciona, não dá, porque o gênio foi construído muito na base do Will Smith. Então não temos um gênio, e sim o Will Smith. É isso. Eu acho que é muito Will Smith e pouco gênio. Então a gente vê muito do Maluco no Pedaço, a gente vê muito do Hit, isso até é demais do Hit, e algumas feições, algumas características do próprio ator no personagem. É até legal isso acontecer, porque o próprio Robin Williams, ele foi a base para a criação do gênio, mas aqui eu acho que tem um certo exagero e que não encaixa bem, porque a gente queria ver um ser inanimado, só que não tem como não enxergar o Will Smith ali. E eles criaram uma jornada também pro gênio que acabou me incomodando um pouco, né? Eu acho que isso acaba estragando um pouco da essência do personagem, que funciona muito melhor na animação. Mas apesar de todos esses pontos, eu acho que o filme ele funciona sozinho, porque ele conta a história do Aladdin de forma bem feita e encaixando coisas novas, mas que fazem sentido naquele universo, apesar de, como eu disse, existem certas costuras que, comparada com a animação, é bem pior. E por isso aqui vou dar a minha nota, que é 7,5. Ainda que o filme ele tenha esses acertos, seja divertido, você dá bastante risada, os erros eles acabam se sobressaindo mais, principalmente em algumas decisões de roteiro
e de direção também. É isso, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e comentar o que você achou do filme, né? Se você achou que essas comparações com a animação são válidas, ou se é um filme que deveria ser realmente diferente, né? E contar também o que você acha da animação e também de outros live actions da Disney, se a Disney está mais acertando do que errando. Então é isso e corta!